Hebreus 4, versículo 14. O título dessa mensagem é Jesus e as nossas fraquezas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, trazendo graça e misericórdia, mais uma vez, às nossas vidas, por meio da Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Todos nós caímos e fracassamos espiritualmente. Nós não somos super-heróis. Nós não somos de aço. Todo crente peca. Todo crente cede. Todo crente cai. Mas o crente verdadeiro, ele não fica prostrado. E ele não fica prostrado justamente porque ele está nas mãos de Deus. E a palavra de Deus diz que se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ou seja, nós estamos nas mãos do nosso Deus. Ainda que eventualmente caiamos, o Senhor tem nos sustentado com a sua destra fiel. É de suma importância que compreendamos bem a doutrina dos ofícios de Cristo. São 3 ofícios. A Bíblia diz que Ele é o profeta de Deus. A Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote de Deus. E a Bíblia diz que Ele é o Rei Supremo. Então Ele é profeta, sacerdote e rei. São os 3 ofícios de Cristo. O profeta significa que ele é a boca de Deus. É Deus falando através de Jesus para nós. O sacerdote já é exatamente ao contrário. Porque se o profeta é aquele que traz a vontade de Deus para nós, por intermédio de Jesus, o sacerdote é aquele que nos leva até Deus. É aquele que leva as nossas fraquezas até Deus. É aquele que leva os nossos pecados até Deus, para que obtenhamos de Deus o perdão e a purificação para as nossas almas. E o rei é aquele que recebe de Deus todo o poder e toda a autoridade. Esse texto aqui está sendo escrito, bom, não apenas esse texto, mas Hebreus, todo o livro de Hebreus, ele é escrito para encorajar os crentes desanimados. Sabe aqueles altos e baixos? Sabe quando a pressão está grande, a dificuldade está grande, que você pensa em retroceder em algum momento, dá um passo atrás? Isso não é uma situação exclusivamente sua, ou talvez dos nossos tempos. Isso é antigo. Hebreus já estava vivendo esse contexto. Essa carta foi escrita para encorajá-los, né? E especificamente esse texto que lemos foi escrito para encorajar o crente que está pensando em desistir, desanimado, enfraquecido. E o argumento que o autor vai colocar aqui é um argumento cristocêntrico ou cristológico. Ele vai colocar aqui que Jesus, ele é o nosso sacerdote. Ele está no céu, o seu trono é um trono de graça, e se nós formos a Ele, porque Ele nos abriu esse novo e vivo caminho, Ele poderá nos socorrer, Ele poderá nos ajudar, Ele poderá nos levantar. Veja qual é o primeiro verbo que aparece aí no versículo 14. Tendo. Em que voz que está esse verbo aqui? Está no passado, presente ou futuro? Presente contínuo. Nós temos. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Esse adjetivo aqui, grande, significa superior. Significa imensurável, infinitamente superior. Principalmente em comparação ao sumo sacerdote do Antigo Testamento. Jesus é superior a ele. Infinitamente mais. E eu queria que você entendesse porque o sacerdócio de Jesus Cristo é grande.
E por que isso é importante para mim e para você hoje, ao participarmos da ceia do Senhor nessa manhã? E o primeiro argumento que o autor usa no texto é que Jesus é superior por causa da sua identidade. Diga comigo, Jesus é superior por causa da sua identidade. Veja comigo o texto. Tendo, pois, a Jesus. Esse nome aqui, Jesus, é o seu lado humano. Significa a figura do Salvador. Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Mas ele não é somente Jesus. Ele é filho de Deus. Porque se ele fosse apenas Jesus, ele apenas se compadeceria de nós. Se ele fosse apenas Jesus, ele somente se identificaria conosco com as nossas fraquezas. Mas ele é Jesus, filho de Deus. Significa que ele se identifica conosco e como ele é filho de Deus, ele pode trazer solução para a nossa vida. Então ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E é importante você entender isso aqui, porque o nome Jesus foi designado, o nome Jesus foi escolhido pelo próprio Deus para descrever, como eu disse, a humanidade dele. Alguém que se identifica e, sendo filho de Deus, alguém que traz a solução. E nenhum outro sacerdote do Antigo Testamento possuía duas naturezas numa só pessoa. Nenhum sacerdote, outro, possuía duas naturezas em uma só pessoa. Mas, em segundo lugar, Jesus é o sacerdote superior, o grande sumo sacerdote, diz o texto, por causa do local que ele ministra. Diga comigo, Jesus é o grande sumo sacerdote, por causa do local onde ele ministra. Diz aí o texto, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou o quê? Os céus. Significa que ele exerce o seu sacerdócio na presença de Deus, na sala do trono. E o seu sacrifício tem um efeito celestial. Ele está na presença de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso intercessor. E o texto diz que ele penetrou os céus. Terceiro lugar, Jesus é superior porque ele se compadece de nós. Diga, Jesus é o sacerdote superior porque ele se compadece de mim. Veja no versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Duas coisas interessantes aqui. A primeira é que Jesus pode compadecer-se das nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas lutas, nosso sofrimento, nossos dramas. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sentiu na pele toda a dor, profundamente. Qualquer fraqueza que você tenha, qualquer deslize que você teve, qualquer pecado que você caiu, ele compreende. Se você foi rejeitado, ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Se você foi traído, ele conhece a dor da traição, ele conhece a dor do esquecimento, ele conhece a dor da rejeição. E é muito importante, irmãos, nós sabermos disso, porque essa palavra compadecer-se, no grego, significa sofrer juntamente com. Sofrer juntamente com. Significa que Jesus se identifica conosco, sentindo as dores nossas, sentindo os nossos sofrimentos. Não há tristeza que você sinta que Jesus não compreenda, que Jesus não entenda. Jesus chorou. João 11 vai dizer que Jesus chorou. E você precisa entender isso. Que você não tem um sumo sacerdote insensível. Ele é alto, ele é sublime, mas ao mesmo tempo ele é complacente, ele é imanente, ao mesmo tempo ele está conosco, está presente. Você não serve a um Jesus insensível, que não te compreenda, que não te acompanha nas suas angústias. Ele se compadece. Compadecer-se de nossas fraquezas. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto e acompanhe comigo o texto.
E essa palavra fraqueza significa toda forma de necessidade. Não algo específico, mas toda forma de necessidade. Qual é a necessidade que você tem hoje? Toda forma de necessidade. Romanos capítulo 8 e 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Aquela situação que a gente passa, aquela situação que a gente sofre, que a gente não consegue descrever, que a gente não consegue expressar para Deus, são inexprimíveis. E o Espírito Santo nos foi dado, e Ele nos assiste nas nossas fraquezas, Ele nos assiste nas nossas necessidades. Aí o circuito se fecha. O circuito se fecha, porque se nós temos um sumo sacerdote que está nos céus, que está à direita de Deus, que está intercedendo por nós, nós temos também um intercessor dentro de nós, é o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo faz dentro de nós? Ele decodifica, ele faz a transliteração, ele faz uma tradução daquilo que é humano, daquilo que é dolorido, e Ele transmite isso para Jesus. Ele intercede por nós. Diz amém aí, irmão. A gente está em Hebreus 4. Olha o que diz em Hebreus 2. Volta aí uma página. Versículo 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Hebreus 2 e 17. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote, e ele faz propiciação pelos pecados do povo. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja a grandeza dessa afirmação. Ele não socorre a anjos, ele socorre a filhos. E para nos socorrer, ele se identifica conosco na nossa humanidade. Ele conhece todas as nossas fraquezas. Porque Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele é superior, é grande por causa da sua identidade. Ele é superior por causa do local aonde ele ministra. Ele penetrou os céus. E ele é superior por causa do seu compadecimento com os pecadores. E agora, ele é superior por causa da sua perfeição. Diga comigo, Jesus, ele é o grande sumo sacerdote, por causa da sua perfeição. Olha o que dizem em Hebreus 4:15. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. É claro, ele não tinha a tentação da natureza pecaminosa, porque ele era perfeito. Mas ele foi tentado na sua humanidade em todas as coisas. E em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, que teve sucesso no primeiro Adão, lá no Éden, achou que teria sucesso também com o segundo Adão, que é Jesus. Então, ele quer questionar a Jesus se realmente ele é filho de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele queria transigir com a mente de Jesus, fazer com que Jesus, na sua humanidade, duvidasse. Nós sabemos que somos filhos de Deus, pela fé somos salvos, mas o diabo muitas vezes vem nos tentar na nossa mente para nos fazer duvidar se nós somos de Deus realmente ou não, se estamos salvos realmente ou não. E com Jesus ele foi ousado, fez a mesma coisa. E ali Jesus foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Ele era perfeito. E só o puro, só o santo pode purificar o pecador. Só aquele que é puro, só aquele que é santo pode purificar aquilo que está impuro.
Só o perfeito pode socorrer aquele que está sendo provado. Só o perfeito pode socorrer aquele que está sendo tentado nas suas imperfeições. Só o forte, o poderoso, pode socorrer aquele que está sendo tentado nas suas fraquezas e fragilidades. Irmãos, o pecado é a única experiência humana pela qual Cristo não passou. Mas o resto, ele passou por todas as coisas. E ele foi tentado, diz o texto, em todas as coisas. Foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança. Significa que não há situação de fragilidade na minha vida, não há situação de fraqueza na minha vida e na sua vida que Jesus não conheça, que Jesus não saiba. Jesus podia ser tentado, mas ele não podia pecar. E a impecabilidade de Cristo é ensinada de forma clara em todo o Novo Testamento. De forma muito clara. Mas, irmãos, diante de tão grande sumo sacerdote, o mais belo que eu vejo nesse texto é que ele é acessível. Diga comigo, Jesus é o grande sumo sacerdote, porque ele é acessível. Porque se ele fosse tudo isso que eu acabei de dizer agora, e se nós não pudéssemos acessá-los, não adiantaria em nada. Não adianta ele ser tão grandioso, ser poderoso, um purificador de pecados, alguém que se compadece, que se identifica, se nós não podemos acessá-lo. O último versículo do nosso texto, Hebreus 4:16, diz: acheguemo-nos, portanto. Acheguemo-nos, portanto. E, portanto, é uma conclusiva. Se ele é tudo isso, então nós temos que nos aproximar. Nós temos que nos achegar. Acheguemo-nos. Todo crente pode se aproximar de Jesus, porque o acesso a Jesus está livre. A qualquer instante, em qualquer lugar, você pode clamar pelo nome de Jesus. Você pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu. E isso é maravilhoso. Porque nós não precisamos de outro intermediário. Só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem. Jesus, por causa do seu sacrifício, ele fez de cada crente o seu sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Mas ele nos comprou para Deus e ele nos fez sacerdócio real. Então todos nós temos agora livre acesso, por meio de Jesus, que é o sumo sacerdote. Esse texto é rico demais, irmãos. Ainda no último versículo 16, acheguemo-nos, portanto, de que maneira? Confiadamente. Confiadamente. Ou seja, com fé. Se você não tiver fé, você não pode ser galardoado por Deus. Se você não tiver fé, você não pode agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você, para se aproximar de Deus em Cristo Jesus, você precisa fazer confiadamente, com convicção, com firmeza, com certeza. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Deus é poderoso. Você crê nessa manhã? Faz assim para eu ver. Você crê nessa manhã que o sacrifício de Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por você, não somente libertou você do pecado, mas perdoou os seus pecados. Ele pode purificar você até a segunda vinda de Cristo, ou até você partir para a eternidade. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Você crê que há suficiência, que há eficiência nesse sacrifício de Cristo? Você crê que há pecado, não há pecado tão grande que Jesus Cristo não se entregou, que Jesus Cristo não morreu para nos perdoar? Não há pecado na sua vida que Jesus não possa perdoar. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição do Evangelho. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição de Cristo, porque Cristo é o Evangelho de Deus. É muito interessante que tenhamos que nos aproximar confiadamente. Mas onde devemos nos aproximar? Diz o texto: junto ao trono da graça. Não é o trono do juízo, não é o trono do julgamento,
É claro que tudo isso vai acontecer e vai acontecer muito em breve. É uma questão de tempo. No juízo final, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Mas hoje, 12 de fevereiro de 2023, 10h30 da manhã, Ele está convidando você para se aproximar do trono da graça. Significa que onde há o trono da graça, a graça reina. Onde há o trono da graça, a graça é abundante. Onde há o trono da graça, a graça é suficiente. Onde há o trono da graça, a graça é para você se apropriar dela. E é hoje. Não é semana que vem, não é mês que vem, ano que vem, quem sabe um dia, não, é hoje. Se aproprie da graça de Deus que está disponível a você através de Cristo Jesus. Devemos nos achegar junto ao trono da graça. Mas de que maneira? Confiante, confiadamente. Em que direção? Ao trono da graça. Mas com qual propósito? A fim de recebermos duas coisas. Quais são? Misericórdia e graça. Misericórdia e graça significa aquilo que eu mereço, Ele não me dá. Graça e misericórdia traz perdão. Graça e misericórdia traz salvação para nós. Eu não mereço misericórdia, mas Ele me dá. Eu não mereço a graça, mas Ele me dá. Olha que expressão interessante. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Vamos juntos? Junto ao trono da graça. Vamos junto, igreja. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o quê? Para o quê, irmãos? Mais uma vez, para o quê? Socorro, em ocasião oportuna. Recebemos socorro em ocasião oportuna. Todo mundo sabe que o socorro precisa vir em tempo oportuno. Porque se o socorro não vier em tempo oportuno, não adianta nada. Não adianta você pedir socorro a alguém chegar semana que vem. Você vai dizer, agora já resolvi. Agora a casa já pegou fogo. Agora já era. O socorro tem que ser na hora certa, pela pessoa certa e com a competência certa. E eu quero desafiar você hoje, você que está aqui, você que é crente. Eu não sei se você andou aprontando no último verão. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como estão as suas lutas, seus pecados, suas tentações, suas provações. Mas louvado seja Deus, porque a igreja perfeita é só no céu. E a vida cristã é sempre um recomeço. A vida cristã é uma vida de oportunidade. A porta da graça ainda está aberta. E hoje você pode orar e dizer, Senhor, me renova. Renova o meu coração. Renova a minha mente. Renova minhas intenções, meus impulsos, minha força. Renova minha fé. Me perdoa, Senhor. Me purifica, me santifica, me limpa, edifica a minha vida, me restaura, Senhor. Nessa manhã, você pode dizer isso para Ele hoje. Eu preciso do Teu socorro, Jesus. Agora, hoje, na minha vida, nesse momento, vem me animar, vem me consolar, Senhor. Preciso de Ti, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Que é importante que você diga isso a Ele? Porque Ele está aqui. E Jesus está aqui para fazer uma obra gloriosa na minha vida e na sua vida. Porque nós não somos mais crentes do que ninguém. Mas nós precisamos dEle agora. Nós precisamos dEle nesse momento. Amém? Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença com o coração aberto diante de Ti, Senhor. Estamos diante do Senhor para que o Senhor nos socorra nesta manhã. Para que o Senhor tenha misericórdia.
para que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida. Ó Pai, Tu conheces as lutas de cada um aqui. Tu conheces as lutas de cada um daquele que me ouve, Senhor, através das redes sociais. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou para socorrer os Teus filhos. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor se compadece do problema de cada um aqui nesta manhã. Vem trazer consolo, Senhor, para aquele que está aflito. Vem trazer direção, Senhor, para aquele que está perdido. Vem trazer esperança, Senhor, para aquele que está desesperançoso. Vem trazer força, Senhor, para aquele que já está tão cansado, tão abatido, tão desanimado. Ô Jesus, Tu és o nosso amigo verdadeiro. Tu és aquele que nunca nos decepcionou e jamais nos decepcionará. O Senhor jamais nos abandonará. Tu és o Deus que se fez homem para chamar os pecadores ao arrependimento. E nós estamos aqui nesta manhã, Pai, ouvindo o Teu chamado de arrependimento, de confissão, de quebrantamento, de abandono de pecado, de purificação de vida, de recomeço espiritual. Senhor, tem misericórdia de cada um aqui nesta manhã. Tira de nós toda a soberba, todo o orgulho, toda a vaidade e dá-nos, Senhor, um coração quebrantado diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome e por amor do Teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.